Maravilha, cara. E ainda indo nessa linha de processo, né, que a gente está comentando aqui, quais áreas, assim, né? Eu falei ali, por exemplo, Sales Enablement, mas eu acho que você, cara, tem um leque imenso aí de possibilidades, né? Porque o meu core hoje, ele há bastante tempo, ele é geração de demanda. Eu, particularmente, nunca já peguei processo de consultoria, mentoria, entendo de forma holística o negócio, mas como consultoria, né, CNPJ de consultoria, eu nunca atuei. Né? E eu acho que tem pessoas no mercado que fazem isso de forma muito melhor do que eu posso imaginar. Mas eu citei aqui uma área como enablement, mas na tua visão, quais são as áreas hoje dos processos comerciais aí dentro do B2B que a IA já é melhor do que o ser humano aí em 2026? Estamos falando de 2026, né? Tem muita coisa vindo aí. Claro. Cara, para mim, marketing é a primeira área. Então, hoje, por exemplo, eu não tenho mais nenhum colaborador próprio de marketing, também não tenho nenhuma agência terceirizada. Já tive no passado, aprendi muita coisa, e, cara, hoje eu tenho um sistema de IA específico para marketing com múltiplos agentes que me ajudam tanto em branding, em posicionamento, em geração de conteúdo, em geração de demanda, por multicanais, por exemplo, em várias redes sociais nesse sentido, e que atuam, por exemplo, toda segunda-feira às 8 da manhã eu já tenho aqui o que eu preciso para minha estratégia, por exemplo, né? Então, acho que marketing nesse sentido. Cara, pré-vendas também é um departamento que a IA ela consegue executar muito mais atividades em volume, né, do que qualquer ser humano, qualquer LDR, qualquer BDR, SDR, por exemplo. LDR e SDR, por exemplo, são funções que eu não vejo mais sentido nas operações. O BDR eu ainda vejo, porque o BDR ele é um cara ativo e ele pode ser mais consultivo, mais estratégico. A IA ainda não consegue, por exemplo, ir em eventos presenciais, a IA não consegue ainda ir num jantar de networking, a IA não consegue, por exemplo, entrar numa live dessa e se conectar com alguém no chat, por exemplo. Então, são algumas coisas nesse sentido. Mas eu vejo o BDR hoje muito mais como orquestrador de agentes de IA para geração e captura de demanda do que alguém que vai executar atividade de gerador de vendas em volume. Cara, naturalmente, os vendedores, né, eles são equipados hoje com copilotos, né, de IA, por exemplo, para que eles se tornem mais produtivos, para que emocionalmente, cara, eles estejam melhores, né, para gerar uma conexão melhor com o cliente, para passar mais energia, para bater meta, para ter boas conversões, por exemplo. A área de pós-vendas também, cara, a parte de farming, né, que seria acompanhamento do cliente, pegar indicações, depoimentos, cara, eu vejo assim com bons olhos você também reduzir o número de pessoas e usar mais agentes de IA, por exemplo, né? Que mais, cara? A parte de Sales Enablement, você comentou também, a parte de contratação também, cara. A contratação, por exemplo, hoje, em alguns clientes meus, eu tenho alguns agentes de IA que eles conseguem analisar, por exemplo, o perfil comportamental do vendedor, do candidato, o traço de personalidade dele, as experiências passadas, por exemplo, e esse agente já dá um score, por exemplo, uma pontuação de quais são os melhores candidatos. Né? Tudo isso também depois de analisar uma entrevista, pode ser presencial ou call desse, por exemplo, porque a IA analisa, cara, a expressão facial do candidato. Então a gente pega micros e macros expressões, né? Porque ela pode falar uma coisa com a boca, mas a leitura não verbal diz outra, então a IA consegue analisar isso, e ela define, por exemplo, os melhores candidatos, né? Então essa etapa, cara, é sempre feito com IA. O cara de RH, por exemplo, se ele não quiser entrevistar o candidato, ele não precisa, ele pode entregar, por exemplo, um shortlist com os 3 principais nomes para o cliente dele ou para o gestor da área, e aí sim o gestor vai lá e faz, cara. Então, são coisas assim que eu tenho implementado no mercado, cara. Que legal, cara. Pô, é o que eu imaginei, assim, você viu, você tem uma visão até mais ampla do que eu também, óbvio, boa parte disso a gente tem visto acontecer, né, até pelas trocas de ideias e afins. A gente não tem, por exemplo, no Cherry ainda, tamanho de time ou maturidade para que a gente tenha todas essas dores, né, para que a gente construa também todo esse mapeamento do que a gente pode resolver de forma agêntica. E isso se expande também, né? Quando a gente está falando de processos comerciais é uma coisa, né? Mas também existem outros processos comerciais, como a parte de análise de contratos, questões jurídicas, passagem de bastão, operações, né? E outras coisas que envolvem ali
questões comerciais também. Mas, cara, para as pessoas também não acharem, cara, que a gente está apocalíptico, né, cara, que, pô, tá substituindo todo mundo, cara. Na tua visão, quais são as posições ainda que o founder ele precisa contratar e remunerar bem? Legal. Existe essa posição, existe essa pessoa, porque assim, no final do dia, existe a necessidade, né, de você ter pessoas dentro da operação, até para que ela orquestre tudo isso. Na semana passada, eu estava aqui com o Bruno Okamoto e ele estava falando, né, por exemplo, pô, cara, eu só tenho pessoas sêniores aqui e eles têm o organograma debaixo dele ali agêntico, né? Ele tem o gerente agêntico, coordenadores agênticos e operadores agênticos, né? Mas na tua visão comercialmente, para quem que o founder ele ainda tem que pagar alto salário ou ele tem que contratar? Mas antes disso, até te faço uma provocação. Claro. Até fiz um post hoje falando que nas últimas 2 semanas eu vi aqui algumas empresas de tecnologia e startups demitindo, cara, diretores comerciais, cara. Sim. Os caras estavam demitindo diretores comerciais. E, cara, não foi 1, 2. Vou te contar que foi pelo menos uma meia dúzia, cara. Umas 6 a 7 empresas que eu vi, porque os diretores comerciais fizeram posts bonitos, maravilhosos, né? Ali no LinkedIn, né? No LinkedIn, né? Pô, cara, braços abertos, incrível. Obrigado pela oportunidade, estou aberto a novas oportunidades. Então, assim, cara, se diretores comerciais estão sendo desligados de empresa de tecnologia, cara, o que está sobrando? Verdade. Cara, eu acredito que, assim, a principal profissão que todo fundador de empresa deveria investir hoje é o Go-to-Market Engineering, né? É o GTME. E aí não é falso moralismo porque eu forneço esse serviço, porque eu tenho mentorias disso. Não, na verdade é porque esse cara é o cara que arquiteta tudo do ponto de vista de GTM, pessoas e processos com uma nova visão de automação. Então, ele atua, cara, em toda a parte de geração, captura, conversão, expansão e retenção de demanda. Então, ele é de fato o orquestrador, o arquiteto, por exemplo. Daí, com essa visão de arquitetura, você começa a entender quem são as outras peças que você precisa. Então, o BDR, por exemplo, consultivo, ainda é muito importante, mas que ele tenha mais tempo para pensar estrategicamente, que ele seja menos perfeccionista de querer fazer abordagens perfeitas, ele seja um cara mais voltado em estratégia e trazer, por exemplo, tickets médios maiores, entrar em contas maiores, por exemplo, né? Cara, independente do modelo de negócio, o vendedor, né, o closer, o account executive, por exemplo, ele ainda é muito importante, desde que ele não seja, por exemplo, aquele cara muito sênior, que não tem aquela visão, por exemplo, de ter uma carteira própria de clientes, levar isso para onde ele vai, que não seja um cara que usa tecnologia, por exemplo, no dia a dia. Eu acho que esse profissional não faz muito sentido, ele é tipo um câncer para as empresas, né? Ele não agrega do ponto de vista de equipe, né? Ele agrega individualmente. Então, cara, em muitas operações, por exemplo, de clientes, eu tenho preferido implementar vendedores mais jovens, com a mente mais aberta, que são mais adeptos a usar IA, por exemplo, porque com a IA nas mãos, ele atinge o mesmo conhecimento, experiência, por exemplo, que um vendedor sênior tem em termos de resultados quando a gente olha ticket médio, taxa de conversão, tudo mais, né? Cara, eu também tenho essa visão que o líder comercial, ele tá numa posição de risco. Todo mundo fala, por exemplo, o STR não existe mais, mas, cara, na minha visão, o líder comercial é o cara mais em risco hoje. Por quê? Não faz mais sentido ter uma reunião por semana de one-on-one, por exemplo, com a equipe de vendas, ou uma reunião em grupo, por exemplo, para coletar forecasting, ou analisar calls manualmente, olhar o CRM, por exemplo. Tudo isso a IA faz com muito mais maestria, com muito mais dados, com muito mais segurança, por exemplo.